Olá, viajantes! O relato de hoje eu vou classificar como ficção, mas deixo a critério de vocês acreditar ou não. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato A Inveja e o Veneno de Minha Cunhada. Vamos ao relato. Todos nós tivemos um amor de juventude, algum romance secreto e inocente. No meu caso, foi um amor platônico aos 14 anos. Meu nome é João Luiz, e quando adolescente lembro que quando estava quase terminando o ginásio, todas as tardes eu pegava a Rota 7. Geralmente estava cheia, era desconfortável e cheirava horrivelmente a suor das axilas, chulé, fratulência e outras coisas desagradáveis. Mas mesmo assim você se acostuma com essas coisas da vida cotidiana, em um bairro pobre e perigoso. Eu não tinha outra escolha. Era menino e não tinha emprego e muito menos carro para me transportar. O que tornava maravilhoso fazer aquele caminho era que ali descobri um grande amor que me marcaria por toda a minha vida. Todas as tardes, uma doce jovem morena, magra, com cabelos cacheados nos ombros, olhar profundo com lindos olhos negros, nariz arrebitado e lábios que me chamavam para beijá-los com ternura, eu sabia que aquela garota também gostava de mim. Embora eu era um jovem não muito atraente, tenho certeza de que essa jovem também se sentia atraída por mim, porque em ocasiões em que nos olhávamos, ela sorria para mim como se me convidasse a dar o próximo passo. De falar com ela, de cortejá-la, eu era muito tímido. Estraguei aquela oportunidade porque nunca falei com ela ou soube seu nome. Um dia, de repente, nunca mais vi a garota do ônibus. Eu lamentava não ter conseguido seu nome, endereço ou telefone para convidá-la para sair. Me senti um idiota. Tive vontade de socar a parede por aquilo. Durante muitos anos me repreendi por esse erro, mas a vida tinha que continuar, mesmo sentindo que aquela garota era o amor da minha vida. Tive que aceitar a realidade que nunca mais haveria, e como dizem, o show tem que continuar. Pouco mais de 10 anos se passaram, e desde aquele amor no ônibus, ficaram somente as lembranças. Nem pensei mais nisso. Minha vida deu muitas voltas, e muitas coisas também aconteceram. Tive várias namoradas, vários amores, principalmente no ensino médio. Mas quando saí do ensino médio, eu não pude ir para a universidade. Fui imediatamente trabalhar num armazém de roupas, onde me dedicava a manter os armazéns em ordem e tinha que fazer entregas nas lojas mais pequenas da zona. Neste trabalho, conheci muitas mulheres que também cortejei, e em algumas ocasiões tive sorte o suficiente para ter encontros íntimos com algumas delas. O que gostei bastante porque senti que me deu experiência e maturidade como homem. Mas chegou uma hora que cansei de viver assim. Me senti vazio, cansado, precisava ter ao meu lado alguém para amar. Uma manhã, trabalhando no armazém, Jorge, meu colega com quem ia a todos os lugares, me convidou para uma festa. Ele me disse que não queria ir sozinho porque a prima o convidou. E ele não conhecia ninguém. O Jorge me contou que várias amigas da prima iriam e que eram muito bonitas, e concordei imediatamente em acompanhar o Jorge na festa. Eu queria ver o que poderia conseguir por lá. Chegou o fim de semana e quando saí do trabalho, fui para casa tomar banho para me arrumar para a festa. Eram 6 horas e fui buscar o Jorge e seguimos em direção ao endereço onde seria realizado o referido evento. Quando chegamos, notamos que a festa seria no pátio de uma casa grande que ficava a uns 6 bairros da minha. Tinha muita gente e estava um tanto lotado. Aquele lugar ia estourar. Imediatamente, quando a prima do Jorge entrou, ela ofereceu-nos bebidas
e ficamos felizes de aceitar a ideia de entrar no clima e relaxar um pouco. Comecei a dar uma olhada para ver se conhecia alguém. Meus olhos recorriam a cada uma das pessoas presentes. No meio da multidão, havia uma luz que brilhava diante dos meus olhos. Era uma garota morena com cabelos castanhos caídos até o meio das costas, magra e olhos profundos. Meu coração começou a bater muito rápido, porque senti imediatamente que já a conhecia. Era muito parecida com a menina que anos atrás eu me encontrava constantemente no ônibus da Rota 7. Rapidamente perguntei à prima do Jorge se ela conhecia aquela garota. Ela perguntou se eu queria ser apresentado a ela, e naquele momento eu era como um completo conquistador. Imediatamente disse que sim, embora meus nervos estivessem me consumindo por dentro. Aproximamo-nos e quando ficamos cara a cara, vi que aquela não era a garota do ônibus, mas a semelhança dela era impressionante. Mesmo assim, me emocionei e disse a ela: meu nome é Jorge. É um prazer conhecer você. A menina sorriu e seus olhos brilharam imediatamente quando me viu. Sou Fernanda, prazer em conhecê-lo. A prima de Jorge, vendo que nos apresentamos com alegria, ela disse que nos deixaria para continuar. E então, Fernanda e eu ficamos conversando e dançamos várias músicas. Tivemos muita química imediatamente. O amor começou a se desenvolver entre nós. Jorge também ficou com outra garota, que era amiga de Fernanda. No final da festa, eu disse que levaria Fernanda para casa, mas ela recusou e me disse que por causa dos costumes da família, era melhor ela ir sozinha com sua amiga. A menina me deu o número do celular dela para sairmos outro dia. E com isso, eu e a Fernanda saímos para vários lugares nas semanas seguintes. Ela nunca quis que eu fosse na casa dela, nem ela quis me apresentar à família, porque por ordem do pai dela, Fernanda só poderia apresentá-los ao homem com quem ela iria se casar. Essa forma de pensar me pareceu um pouco estranha e me ocorreu que os pais dela eram bastante conservadores. Mas a Fernanda e eu continuamos namorando e começamos a ter relações íntimas. Eu gostava muito de estar com ela. Tinha um corpo muito bonito e eu sabia aproveitar muito bem. Enlouquecia com ela e meus lábios queimavam quando tocavam os de Fernanda. Adorava ver como ela se eriçava quando estava muito perto de mim, porque a essa altura já havia surgido um amor muito forte entre nós. Embora deva confessar que me senti um pouco culpado por ficar comparando Fernanda com aquela garota que foi meu amor platônico do ônibus. É como se eu estivesse vivendo aquele amor com a Fernanda como uma ilusão e estivesse usando ela para preencher o vazio que aquela garota desconhecida deixou em meu coração. Sei que vai soar um pouco absurdo, devido ao fato de já terem se passado muitos anos, mas foi assim que eu vivi, pois senti que não tinha como mudar. Mesmo assim, as coisas estavam indo maravilhosamente bem. Fernanda e eu nos dávamos muito bem. Com o passar dos meses, decidimos que nosso amor nos deu o suficiente para nos comprometermos com o casamento. Com isso, chegaria o tão esperado momento de pedir a mão da Fernanda na casa dos pais dela. Fiquei apavorado. Não imaginava como seriam os meus sogros, como me tratariam. Fiquei muito preocupado que não me aceitassem. Combinei de encontrar a Fernanda na praça e de lá nós iríamos. Peguei o carro emprestado do meu pai. Queria parecer sério e formal. Então não gostaria de chegar de táxi ou micro-ônibus. Quando Fernanda me guiou até o local onde ficava a casa dela, isso me deixou muito nostálgico, porque por ali passava a extinta Rota 7, por onde eu subia para ir para a escola. Fazia muitos anos que não ia para aquele lado da cidade, porque minha família também havia se mudado há muitos anos.
Viramos em uma rua onde eu nunca tinha estado antes. Estacionamos em frente a uma casa de 2 andares que estava pintada na cor melão claro, e um cachorro estava latindo para nós na entrada. Não se preocupe, ele late muito, mas não morde. Você verá que ele vai gostar muito de você. Depois das palavras dela, Fernanda me pegou pela mão para me dar confiança e junto entramos na casa. A família já estava nos esperando. Seus pais, sentados na sala, levantaram-se para me cumprimentar muito gentilmente. O contato com a família da minha noiva foi muito bom, porém faltava a irmã de Fernanda, que parecia não ter muito interesse em me conhecer. E por isso, Dona Raquel, mãe de Fernanda, começou a gritar para a jovem descer e dizer olá. Perla, Perla, filha, desça, por favor, seu futuro cunhado chegou. Venha logo para cumprimentá-lo. Você não quer conhecê-lo? Não dê importância a isso, e disse à senhora para não se incomodar, porque se Perla estivesse ocupada, seria em outro momento que nos conheceríamos. A última coisa que eu queria era deixá-la desconfortável. Começamos todos a conversar. Os pais de Fernanda começaram a fazer perguntas sobre a minha vida pessoal, o que eu fazia, o que eu gostava de fazer e coisas assim em geral. De repente, foi como se um silêncio invadisse tudo e o som de chinelos batia alto nos degraus da escada. Finalmente, Perla desceu para me conhecer. Juro também que meu coração disparou imediatamente e senti o momento mais desconfortável da minha vida. Mas ao mesmo tempo senti que uma estranha felicidade percorreu todo o meu corpo, como nunca havia sentido em minha vida antes. Aos poucos aquela silhueta foi se revelando, e quando desceu completamente diante de mim, havia uma garota muito linda, vestindo uma legging preta bem justa e uma blusa de renda preta, cabelos escuros também amarrados e na altura dos ombros. Ela tinha os mesmos olhos negros profundos da garota que anos atrás roubou minha alma e por quem me apaixonei na Rota 7. Era ela, eu não estava equivocado, não tinha como estar desta vez. Isso explicava por que Fernanda tinha aquela semelhança com ela. Meu sangue desceu por um momento, me sentia terrivelmente incômodo. Não sabia o que fazer. Minhas emoções reviraram em meu estômago e em meu coração. E na minha cabeça eu fiquei sem palavras por um momento, pois os olhos perolados me olharam com a mesma profundidade da última vez que me viram, há 10 anos. Ela me reconheceu também no mesmo instante, mas sei que ela não disse nada para não causar incômodo. Olá, João Luiz, prazer em conhecê-lo. Sou Perla. Não sei de onde, mas seu rosto parece familiar. Suas palavras e seu sorriso, que continham um certo mistério, me deixaram nervoso. Então eu disse, talvez seja só uma confusão. Há tantos rostos parecidos neste mundo que é fácil confundir-se. Mas estou feliz em conhecê-la também, Perla. Respondi com muita segurança. Com a chegada de Perla, minha sogra avisou que era hora de ir para a sala de jantar. Então todos nos levantamos. Nós jantamos uma torta de carne com purê de batata, salada e de sobremesa um delicioso pudim de chocolate. Teve vinho, cerveja, petisco, um pouco de tudo, conversas e risos. Agora falando sério, também admito que o tempo todo não consegui parar de olhar para a Perla. Ela estava mais linda do que nunca. Ela irradiava beleza e perfeição. Não havia mulher mais bonita que ela nesse mundo. Eu queria pular da minha cadeira e abraçá-la com alegria, beijá-la. Mas também senti que naquele momento tudo o que sentia por Fernanda estava se esfumando. E eu queria me entregar completamente ao amor de Perla. Só queria estar com ela por toda a minha vida. Estava feliz por tê-la encontrado e não queria perdê-la novamente. Sabia que estava prestes a dar um passo errado ao pedir a mão de Fernanda. Naquela noite,
Percebi que não a amava de verdade. O que eu sentia por ela não era tão forte o suficiente para apagar do meu coração o que a irmã dela me fez sentir anos atrás. Eu não entendia por que era assim, se nunca fizemos nada. Isso era muito forte, muito mais forte do que eu. Chegou a hora de pedir um pouco de atenção e tomar a palavra, junto com Fernanda, para pedir formalmente permissão aos seus pais para casar. Havia nervosismo, suspense, mas um pouco de confiança de que eu era uma pessoa de bem, aparentemente porque minhas emoções não eram mais as mesmas de 2 horas atrás. E para mim, tudo já havia mudado. Eu queria sair e fugir. Não queria machucar Fernanda, mas também não queria fugir da possibilidade de estar perto de Perla. Um dilema horrível inundou minha cabeça. Mas, como homem de palavra, obedeci e, felizmente, os pais de Fernanda me deram sua bênção. Me abraçaram e me acolheram na família. E observei, enquanto os olhos perolados me observavam com intriga, com uma profundidade que me deu medo, mas ao mesmo tempo, necessidade de estar perto dela. O casamento aconteceu e fui morar com Fernanda em uma casa perto dos pais dela. As semanas se passaram e Perla começou a ir à nossa casa com muita frequência. Fiquei muito interessada em saber por que ela sempre era muito solitária. Ela não tinha amigos, talvez apenas 1 ou 2, mas ela era muito isolada e saía pouco para a rua para se divertir. Concluindo, ela era muito reservada. Porém, na minha presença, ela se comportava de maneira diferente. Comigo, ela era muito gentil, muito nobre e às vezes ajudava a Fernanda e a mim nas coisas da casa. É como se ela quisesse estar perto de mim. Lembro muito da gentileza dela porque ela constantemente preparava o café da manhã para nós e preparava café para mim, todos os cafés da manhã. Eu agradecia e ficava encantado em tomá-los porque, vindo dela, eu sabia que ela os fazia com amor. Logo, a presença dela me deixaria mais tenso, porque eu começava a desejá-la muito. Mas quando a Fernanda engravidou, ela ficava incomodada com o fato de estarmos tendo relações. E isso me levou a ter fantasias com Perla em meus braços, fazendo a minha e enchendo-a de amor, beijando sua pele. Eu não aguentava mais, estava louco por ela. Por curiosidade, perguntei a Fernanda por que Perla era tão estranha, por que ela não tinha namorado, por que não saía. Ao que Fernanda respondeu: vejo que você já percebeu que minha irmã Perla é muito rara. Ela teve muitos namorados, na verdade, mas todos os homens a machucaram. Então, tem sido difícil para ela encontrar alguém. Ela e eu éramos muito unidas. Saíamos muito com uma amiga que a gente tinha aqui no bairro. Mas aí Perla começou a ficar muito amargurada. Ela não gostava mais que eu saísse com ela. E então só ela e Cristina saíam. Mas um dia, Cristina também não continuou saindo com Perla. Cristina me confessou que minha irmã estava se metendo em uma situação muito estranha, coisas sobre bruxaria e ocultismo. Ela me disse para cuidar dela porque Perla estava agindo muito estranho, como uma pessoa rancorosa, uma pessoa cheia de ódio. Eu não sei. A partir daí, acho que ela mudou muito, porque ela ficou agressiva e às vezes amarga e solitária. Ela faz coisas muito estranhas em seu quarto. Temos medo que ela esteja realmente fazendo bruxaria e que esteja machucando pessoas. É que toda vez que a confrontamos, ela explode e se comporta de forma muito estranha. Uma vez ela quase me bateu por causa disso, e é melhor darmos espaço a ela e não nos envolvermos nas coisas dela. Aparentemente, Perla tem ficado muito ressentida com a vida e com o amor. De acordo com o que Cristina me disse, Perla está fazendo bruxaria para trazer de volta um amor antigo que ela teve e que ela conheceu no passado, um suposto garoto que ela via no ônibus. Você acredita?
é que para ela foi o amor mais nobre e terno. Não é estranho? Às vezes acho que minha irmã é louca, porque ela e aquele garoto, eles nunca se conheceram. Apenas se entreolharam, mas ela viveu esse tempo todo traumatizada com a ideia de que, usando bruxaria, ela ia trazer aquele garoto para a sua vida novamente. E ela, finalmente, vai ser feliz. Às vezes sinto pena de Perla, porque penso que tudo o que ela está fazendo é apenas uma perda de tempo, perdendo assim a oportunidade de conhecer alguém que a ame de verdade. Eu não sabia o que dizer ao que estava ouvindo, porque então, se tudo isso fosse verdade, se a bruxaria fosse real, ou não teria sido esse o caso? Será que o que me trouxe de volta à vida de Perla foi sua magia negra? Imaginei que ela sempre fazia aquela magia para me aproximar dela, mas fiquei feliz em saber que Perla ainda me amava. Ela estava me esperando todo esse tempo. O que Fernanda me contou sobre Perla só abria um fio de esperança e felicidade, mas ao mesmo tempo de amargura, porque se eu me abrisse para amar Perla livremente, isso iria magoar muito a Fernanda, e todos iriam nos julgar e fariam da nossa vida um inferno. Isso não dava certo, eu não sabia o que fazer, e a Fernanda estava grávida, não tinha mais volta atrás. Eu tinha que me livrar das ideias estúpidas e deixar tudo isso para trás com Perla. Mas porque eu era falante, caí mais rápido, como um coxo, em minhas próprias mentiras. Uma manhã, Perla veio à minha casa procurando por sua irmã, mas ela não estava lá. Ela tinha ido com sua mãe para o consultório médico e eu estava me preparando para ir trabalhar. Perla chegou em casa pela manhã. Ela estava muito bem arrumada. Estava usando calça jeans bem justa e uma blusa de manga comprida que combinava. Seus lábios estavam muito vermelhos. Quando ela passou, o aroma de seu perfume acendeu completamente meus sentidos. E o desejo pegou fogo em mim, como o próprio fogo, no qual eu queimaria no inferno se caísse naquela tentação. Perla imediatamente passou. Deixou algumas coisas que Fernanda pediu para ela. Você não acha, João Luiz, que é hora de você e eu conversarmos de uma forma mais séria? Eu sei que você se sente bem comigo e eu conheço você. Você não acha que isso foi uma grande coincidência nos encontrarmos aqui depois de tanto tempo? Sei que o que estou te contando pode te deixar desconfortável, mas vejo nos seus olhos como você me olha, como você me quer, e sei que você também percebe isso nos meus, porque você retribui bem. Você me olha com o mesmo amor de anos atrás, quando nos entreolhávamos todas as tardes, por um tempo sem baixar o olhar. Você sabe que ninguém na minha vida jamais me olhou assim como você, com todo esse amor. Isso para mim é algo maravilhoso. João Luiz, aquele amor inocente que vivemos no ônibus, para você pode parecer ridículo, mas é a coisa mais linda que tive em toda a minha vida. Para mim, era tão inocente que eu sempre quis saber como seria ser amada por alguém como você. E olha, aqui está você agora. Você entrou na minha vida, mas não da maneira que eu gostaria. Que sorte a minha irmã tem por ter você ao seu lado. Posso ver o quão feliz ela é, mas você pode mudar isso um pouquinho. Eu não ficaria triste em ver minha irmã sofrer. Fernanda sempre teve tudo. Acho que é necessário que você saiba que o que eu sinto por você, João Luiz, ainda está muito vivo e muito mais forte do que antes. Por ter estado perto de você todo esse tempo, me fez sofrer, porque não aguento mais a vontade de te beijar, de ter você só para mim. E pedi para ela parar e esperar. A Fernanda podia chegar a qualquer momento, porém Perla não prestou atenção em mim e se aproximou mais e mais até que me roubou um beijo. Naquele momento, esqueci tudo e me deixei levar por Perla. Mas a verdade é que nunca na minha vida senti um desejo dessa magnitude por uma mulher.
Sei que nunca teria forças para resistir. O amor dela foi o que eu sempre desejei. Não me importei por ter sido enfeitiçado por suas intenções sombrias. Não me importei, e com isso cometi o grande pecado com ela. A beijei como se nunca tivesse beijado. Passei as mãos pelo pescoço dela e a joguei no sofá, onde, com muita luxúria, demos fogo àquela paixão que estava contida há tantos anos. Amei Perla com todo o meu ser, que ficou muito satisfeita dentro daquele mar de carícias, amor e prazer. Sentíamos aquela química perfeita e aquele equilíbrio entre nossas energias e nossos corpos acabaram exaustos e deitados naquele sofá, quando de repente meu telefone tocou. Era Fernanda quem me pediu para levar o remédio dela quando eu estivesse no caminho para o trabalho, pois ela estava esperando o ônibus há quase 1 hora para voltar para casa, para pegar os remédios, mas o ônibus não passou. Isso foi sorte, porque se ela tivesse voltado na hora, teria pego Perla e eu naquele ato pecaminoso. Depois que lhe disse que ia até onde ela estava, ela desligou o telefone e eu voltei a respirar. Perla me abraçou e me disse que aquele momento a deixou muito feliz e não queria mais sair do meu lado. Ela me disse que a vida era injusta para ela e me perguntou se eu estava disposto a começar uma nova vida com ela. Ela arriscaria tudo por mim. Não importava deixar de lado a família e tudo mais. Você também faria isso, João Luiz? Você desistiria de Fernanda, seu filho e tudo por mim? Pois a verdade é que eu sou seu verdadeiro amor. Fiquei pensativo naquele momento. Fiquei tão inundado de amor e desejo por ela que pude dizer que sim, mas pedi a ela alguns dias que eu precisava para esfriar a cabeça e pensar um pouco. Então eu lhe responderia. O rosto da Perla mudou um pouco. Ela disse que esperava mais segurança de mim e respondeu: entendo que sua situação seja mais complexa, pois você, João Luiz, já tem uma criança a caminho. Mas está tudo bem, vamos deixar as coisas se acomodarem e então você decidirá. Só espero que não demore muito, porque é uma realidade que quanto mais tempo demorar, as coisas ficarão cada vez mais complicadas. E eu não vou esperar por você para sempre. Eu sabia que Perla era muito séria. Me sentia intimidado. Não poderia hesitar diante dela, diante de uma realidade como a que estávamos vivenciando. A dúvida só traria a expansão da destruição iminente. Conforme os dias passaram, eu aproveitei todas as oportunidades para nos amarmos secretamente sempre que Fernanda não estava em casa ou estava no médico. A verdade é que gostava disso, como a melhor coisa que me aconteceu na vida. Mas aí a culpa me bateu muito forte, principalmente quando tive que olhar a Fernanda nos olhos. Isso se tornou um peso muito grande para mim. Eu não conseguia mais dormir, estava muito mal por dentro. Minha vitalidade só se recuperava quando a Perla estava perto de mim. E as coisas, como ela disse, foram mudando, mas não para melhor. Tudo estava acontecendo tão rápido e de uma forma tão terrível que me senti à beira da loucura. Comecei a sentir isso como um castigo infernal. Não sabia como parar. Uma tarde recebi uma ligação de Fernanda. Ela estava chorando inconsolável, arrasada. Ela me pediu para ir ao hospital com urgência, porque precisava conversar comigo. Era sobre o bebê. A Fernanda me disse que ela estava bem, mas que tinha uma coisa que a gente, como pais, tinha que decidir. Fiquei bastante preocupado e pedi permissão ao meu chefe e saí correndo para o hospital, onde Fernanda já estava me esperando. Ela estava chorando muito e me abraçou. Minutos depois, fomos ver o médico que repetiu, na minha presença, o diagnóstico que havia dado horas antes à minha esposa. Foi muito triste saber disso. Meu filho, que tinha apenas alguns meses, veio com uma doença muito estranha. Nosso bebê tinha malformações, que não tinham como explicar.
E se seguíssemos com a gravidez, Fernanda corria grande risco. E se o bebê nascesse, não duraria uma semana com vida. O que o médico recomendou foi interromper a gravidez. Foi muito difícil para mim e Fernanda tomarmos essa decisão tão forte, mas tínhamos que fazer isso e tinha que ser urgente. Então, no dia seguinte, Fernanda entrou no centro cirúrgico, onde fizeram o procedimento necessário para extrair o bebê. Com tudo isso, Fernanda ficou muito mal. Depois do procedimento, o humor dela caiu. Comecei a levá-la na terapia para tentar todo tipo de coisa para animá-la, mas foi muito difícil para ela. Eu, justificando minhas necessidades corporais, me encontrei mais 2 vezes com Perla. E embora quando eu estava com ela, tudo fosse um paraíso, todos os meus problemas eram esquecidos. As coisas chegaram a um ponto em que percebi o grave erro que estava cometendo. Antes que pudesse falar com Perla e fazer tudo voltar ao normal, uma noite voltei para casa depois de ver Perla e encontrei minha esposa Fernanda sentada na cadeira ao lado da mesa. Ela me esperava ansiosamente. Seu rosto projetava total desesperança. Ela estava completamente perturbada. Tinha algumas fotos em sua mão e quando ela me viu, me disse: "Sente-se, João Luiz. Preciso falar com você sobre um assunto delicado." Sua voz falhou e, sem me contar mais nada, Fernanda jogou as fotos na mesa. Em 2 delas, saí segurando a mão de Perla na frente de um motel próximo. Em 2 delas, saí segurando a mão de Perla na frente de um motel próximo. Parece que um conhecido nos viu e tirou aquelas fotos com seu celular e enviou por mensagem a Fernanda, que depois imprimiu. A terceira foto é a mais assustadora. Mostrava um altar de bruxaria com velas e símbolos satânicos que Perla supostamente tinha em seu quarto. Foi muito difícil João Luiz ter conseguido essa última foto, porque a Perla sempre tinha o quarto trancado e ninguém conseguia entrar. Mas por necessidade minha mãe teve que entrar. Ela fez uma cópia da chave porque precisava de alguns documentos que a Perla tinha. Mas olha o que acabamos encontrando. Na foto, dava para ver um altar e havia algo que me encheu de medo instantaneamente. Porque havia uma imagem de um ser demoníaco e aos seus pés havia 3 bonecos, 2 grandes e mais um que representava um bebê e que estava completamente coberto de sangue. Foi aí que a ficha caiu. Percebi que a bruxaria de Perla era real e que ela estava invocando demônios ou algo assim para que Fernanda perdesse o nosso filho. Provavelmente estava tentando tirar tudo o que me prendia para que eu ficasse com ela. Mas eu não conseguia mais chegar a esse nível. Isso foi demais para mim. Fiquei cheio de raiva, ainda mais porque a Fernanda me pediu para pegar as minhas coisas e que fosse embora, pois ela não podia perdoar nem a mim nem a Perla. Fiquei em silêncio, destroçado. Eu sabia e reconhecia meu erro. Lhe pedi perdão e ela ficou calada. Comecei a chorar e pegar algumas das coisas mais essenciais e sair de casa para nunca mais voltar. Reconheci meu erro e então tive que arcar com as consequências. No caminho até a casa de um dos meus irmãos que me daria abrigo, recebi um telefonema de Perla. Imediatamente disse a ela que não queria vê-la novamente. Eu disse que a odiava, reclamei com ela da morte do meu filho e de toda a bruxaria que ela estava fazendo comigo e que ela também fez com Fernanda. Eu disse que ela não passava de uma louca e que eu nunca mais iria querer vê-la. Perla ficou com raiva e disse que eu não era homem para enfrentá-la e falar tudo isso cara a cara. Eu falei que não era necessário, pois havíamos provocado muito mal e eu não queria mais. Embora a verdade estivesse lá dentro, eu sabia que estando perto de Perla, eu cairia rendido aos seus pés. Não sei por que isso acontecia comigo, mas ela tinha um grande poder sobre mim. Eu era fraco na presença dela. Por isso me recusei a encontrá-la para resolver as coisas.
porque sei que acabaria ficando com ela em um relacionamento tão podre que eu nem perceberia que estaríamos causando um grande dano a muito mais pessoas. No fim da ligação, Perla ameaçou-me, dizendo que as coisas seriam muito ruins para mim por tê-la desprezado. Encerrei a ligação e joguei fora o meu celular. Eu não queria mais saber nada sobre ela. No caminho, fiquei pensando o que teria acontecido com ela na vida para se tornar alguém tão fria e sem coração. Uma pessoa capaz de destruir a própria família para ser aparentemente feliz. Eu sei que posso justificar que a bruxaria que ela fez comigo me levou a pensar da mesma forma diabólica que ela, mas sei que, na verdade, no fundo, uma maldade semelhante deve ter sempre estado lá dentro de mim, latente, até o momento preciso de sair, assim como quando Perla entrou na minha vida. Alguns anos se passaram e não vejo saída. Nunca fui fazer nenhuma limpeza e confesso que ainda sou muito apaixonado por Perla. Sinto que nada seria capaz de arrancá-la do meu coração, mesmo com todas as coisas ruins que ela fez. Como parar de pensar nela? E embora agora eu queira me aproximar dela, isso seria impossível porque descobri há muito tempo que ela se casou com um cara horrível que batia nela com tanta força e a maltratava, porque supostamente ela o enganava. O ódio daquele homem por Perla era tanto que uma noite aquele louco pegou uma faca de cozinha enquanto ela dormia. O sujeito fez um corte profundo no seu pescoço, acabando assim com a sua vida. O sujeito fugiu e as autoridades nunca conseguiram capturá-lo. O caso até agora é que o homem está livre em algum lugar do país. Houve um conhecido que me mostrou uma página de jornal em que aparecia a imagem horrível de Perla sem vida. Por outro lado, Fernanda rezou para que sua vida mudasse para melhor. Ela agora está feliz com um homem e já tem 3 filhos. Eu a vi em algumas ocasiões no shopping. Estou muito feliz que a Fernanda esteja feliz. É o que ela sempre mereceu. E da minha parte, tenho vivido na escuridão, na solidão. A depressão me invadiu todos esses anos. Errei em tudo. Estou sem emprego, não tenho dinheiro, não tenho nada. Sinto que o amor que tinha por Perla me enfermou a tal ponto que em breve pretendo deixar este mundo para ir procurá-la no próprio inferno. Eu sei que ela ainda me amava quando eu parti e sei que nascemos para estarmos juntos nessa vida e também além da morte. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.